Paulo. Bom, agora a gente vai, sabe para onde? Para o Pacaembu, onde está o nosso repórter Fernando Gavini, que vai acompanhar o duelo entre Santos e Vitória da Bahia. Boa noite, Gavini. Olá, Michele, grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, estou aqui no Pacaembu, o jogo começa às 8 horas da noite, como pode ver, acabou. Agora é pouquinho, acabou de abrir, até agora o estádio estava completamente vazio, dei essa olhadinha aqui para trás, mas começaram a entrar agora os torcedores, agora há pouquinho foram abertos os portões do estádio Paulo Machado de Carvalho, local que vai receber esse duelo entre Santos e Vitória, um jogo importantíssimo para as duas equipes. O Santos está 10 pontos atrás do Corinthians e quer aproveitar o fato do Corinthians ter perdido para o Bahia para encostar e voltar a sonhar com a possibilidade de ser campeão brasileiro. Se o Santos vence o jogo hoje, a diferença cai para 7 pontos. Claro que ainda é difícil, que não é simples, que vai precisar tirar muita diferença de pontos, mas começa a tornar a coisa um pouco mais factível. Já o time do Vitória perdeu na última rodada do Campeonato Brasileiro para o Sport, mas vinha se recuperando, né? Perdeu em casa para o Sport. Então tem que se reabilitar para se afastar da zona de rebaixamento. O Sport hoje é o 15º colocado, tem 32 pontos ganhos, mas se vence o jogo, vai a 35 com 10 vitórias, sobe bastante na tabela, dá um salto, vai para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. É esse o objetivo do time do time dirigido pelo técnico Wagner Mancini. Vamos ouvir então agora as estrelas do espetáculo. O Matheus Jesus foi o jogador que falou no último treino que fomos lá a Santos e falou a respeito dessa partida, do pacto feito entre os jogadores do Santos e que eles estão conseguindo manter pelo menos até agora. Querem manter até o final do Campeonato Brasileiro. Esse pacto foi o seguinte: quando o time foi eliminado da Copa Libertadores da América pelo Barcelona de Guayaquil, o grupo se fechou e falou assim: vamos assim até o final, invictos até o final do Campeonato Brasileiro. Por enquanto está dando certo, tem que ganhar hoje para continuar assim. Vamos ouvir. Um time com a grandeza do Santos tem sempre que brigar pelo título, né? Então, mas como eu acabei de falar, a nossa meta é terminar o campeonato invicto. Eu acho que se conseguirmos completar essa meta, eu acho que no final do campeonato vamos ver o que acontece. Certamente se conseguirmos completar isso, a Libertadores vai vir, talvez o título, mas temos que trabalhar, focar, trabalhar e tentar cumprir o que a gente planejou, né? Então, as coisas vão acontecer naturalmente. Acho que a coisa tem que ser por aí mesmo, porque o Santos não depende só dele, né? Aliás, nenhum time depende só dele para brigar pelo título, depende muito mais do Corinthians continuar nessa má fase, nesse mau momento que ele vive, para que as outras equipes consigam se aproximar e brigar pelo título. Então o Santos tem que pensar nisso mesmo, manter o desempenho dele, jogo a jogo, e crescendo, tentar somar o maior número de pontos e aí ver no final o que ele consegue dentro do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória, como eu disse, está pensando só em sair do risco de rebaixamento, a respirar, a dar uma aliviada nessa situação, nessa luta para escapar da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Wagner Mancini foi convidado do Mesa Redonda deste domingo e falou a respeito da situação da equipe baiana. Então, é jogo onde a gente tem que somar ponto, né? Porque o Vitória está numa situação hoje que ele não pode deixar nenhuma partida. Lógico que nós sabemos que jogar contra o Santos fora de casa, contra o Corinthians, Flamengo, é difícil você ganhar. Mas o Vitória vem de 5 vitórias fora de casa. Então é um recorde não só na história do Vitória, quanto no Campeonato Brasileiro desse ano, ninguém ganhou 5 jogos seguidos fora. Então dá pra gente saber que se o Vitória for um time aplicado como vem sendo e tiver a velocidade de jogo que tem usado, principalmente fora de casa, dentro de casa não tem tido êxito porque as equipes jogam de uma forma diferente. A Vitória não pode abrir mão de nenhum jogo de pontos porque está numa luta incessante para sair de perto dessa zona de rebaixamento que tanto atordoa a todos nós. Então por isso a gente vai em busca da vitória. A gente sabe que é contra o Santos em São Paulo, mas o time vem jogando bem fora de casa, a gente acredita nisso.
time que vai melhor fora do que em casa, essa é a situação do Vitória. Agora a coisa é tão embolada que o Vitória tem o mesmo número de pontos da Chapecoense e também da Ponte Preta. A Ponte Preta é o primeiro time na zona de rebaixamento, tem 32 pontos. Mas pode, como eu disse, dar um salto na tabela e realmente respirar. Agora, se perder, vai ficar muito perto de voltar para o Z4, que é coisa que ninguém quer. Bom, Michele, vou me despedindo por enquanto, mas eu volto daqui a pouco ainda neste Gazeta Esportiva para trazer as informações sobre as escalações dos dois times. Quem vai jogar, como estarão daqui a pouquinho aqui em campo, tanto o Santos quanto também o Vitória. Tá bom, Michele? Tá bom, meu querido. A hora que você quiser, é só chamar que o espaço é todo seu. E aí, vai ser uma babinha pro Santos? Nem a pau. Vou explicar. Juvenal. Nem a pau, Juvenal. Vou explicar. O Vitória tem perdido vários jogos em casa. Só ter uma ideia, perdeu para o Sport, perdeu para o São Paulo, empatou para o Fluminense, depois perdeu para o Avaí. O último jogo que o Vitória ganhou em casa foi da Ponte Preta, 3-1. Também não é vantagem que a Ponte perde todo mundo fora. Fora de casa, a última vez que o Vitória perdeu foi para o Palmeiras em julho. 4-2, depois está vencendo. Ó, dá uma olhada no retrospecto do Vitória. 5 últimos jogos ele ganhou 5. Fora de casa, 0-0 com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Depois, 2-0 no Flamengo fora. 1-0 no Corinthians fora. 1-0 no... 3-1 no Atlético Mineiro. 3-2 no Botafogo. Ou seja, só vitórias fora de casa. Nos últimos 5 jogos, como bem lembrou Flávio. É que escrevi aqui, 1-0 no Curitiba também no Conferência. Escreveu, não conseguiu ler? Foi isso que eu vi? Pois é, não consegui ler. Ficou assim, só um... Maravilha. Só um vulto aqui, entendeu? Olha, então, os últimos 5 jogos, 5 vitórias e um empate no sexto. Todos fora de casa. Exato, é Flamengo, Corinthians, pomada, né? Curitiba, Atlético Mineiro e Botafogo. Então agora vamos ver o que só vai ser time de respeito. E o Santos, o desfalque do Bruno Henrique pesa muito. Pesa é um cara que demais. puxa contra-ataque e tal. Claro que o Santos jogando em casa é, em tese, favorito, mas babinha, como a Michele falou, nem pensava. Vai ser um jogo duro. E daqui a pouquinho, então, o Gavini traz pra gente a escalação de Santos e Vitória aqui no Gazeta Esportiva. Vamos falar agora de novo com o repórter Fernando Gavini, que está nos acionando e ele está posicionado lá no Pacaembu e nos traz as últimas informações sobre o duelo entre Santos e Vitória que rola a partir das 8 da noite. Tem palpite, Gavini, para esse jogo? Olha, jogo duro, hein? Jogo duro, mas um empatezinho. O Santos vai manter essa invencibilidade, que é a planejada até o final da temporada. Mas o Vitória, como está indo bem fora de casa, vai complicar o jogo aqui com o Santos. Um empatezinho que não vai deixar nenhum dos dois satisfeitos, né? O Vitória, como disse o Wagner Mancini, precisa ganhar para respirar um pouquinho e o Santos ficaria longe do Corinthians ainda e não ultrapassaria nem o Grêmio, né? Ficaria ainda em terceiro lugar na tabela de classificação. Santos que não vai ter o Bruno Henrique, como vocês já disseram aí. Bruno Henrique é o grande desfalque da equipe do Santos para a partida de hoje. O Renato e o Vitor Ferraz já continuam fora do time, né? Não é nenhuma novidade os dois fora, mas a ausência do Bruno Henrique, o Levir Coupe vai colocar o Jean Mota ali na posição dele para formar o trio de ataque com o Copete também, com o Ricardo Oliveira. Vamos ver então o provável time do Santos para enfrentar o Vitória nesta segunda-feira aqui no Pacaembu. Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca, Alisson e Matheus Jesus, Copete, Lucas Lima e Jean Mota, Ricardo Oliveira, técnico Levir Coupe. E o Vitória não deve ser muito diferente do time que perdeu na semana passada para o Sport dentro de casa. A única novidade, o Fernando Miguel, recuperado de dores no pé, deve ser escalado como titular do gol da equipe baiana. Vamos ver a escalação, então, provável que o Wagner Mancini vai colocar em campo para enfrentar o Santos aqui no Pacaembu. Fernando Miguel, Kaique Sá, Ramon, Wallace Reis e Juninho, Iago, William Correia, Felipe Souto e David, Trellis e Neilton, técnico Wagner Mancini. Esses serão então os comandantes, as estrelas. Essas serão as estrelas do espetáculo na noite de hoje aqui no Pacaembu. Pacaembu que vai aos pouquinhos recebendo os torcedores, ainda bem pouca gente aqui no Pacaembu. Não falta tanto tempo assim para o jogo, né? São 10 para 7
da noite. O jogo é 8 horas, mas vamos ver se o torcedor santista consegue chegar em bom número para assistir o jogo aqui no estádio do Pacaembu. Tá certo, Michele? Grande beijo para você. Obrigada, Gavini. Beijão para você. Ótimo trabalho aí nessa noite. Amanhã, cobertura completa aqui no programa Gazeta Esportiva.